Da perspectiva helênica, nós temos que ter medo e se esquivar dos deuses quitônicos e do culto quitônico em geral? Bem, nós sabemos que existia cautela em relação a esse assunto e claro que existiria também aqueles que exageravam nessa cautela, indo pelo lado de um medo, né, um medo exagerado, inclusive dos próprios deuses. Bom, primeira definição de quitônico. Uma divindade quitônica é aquela divindade que é ligada ao solo. O solo como fonte de fertilidade, e isso falando de um contexto agrário. E temos também o sentido de divindade ligada aos mortos, logo ao culto funerário. O culto aos mortos, em especial, ele era fonte de miasma, por causa do corpo que está ali em putrefação. Assim como a morte era fonte de miasma, o processo da morte, o morto e sua sepultura também. Quando se fazia um culto ao antepassado, geralmente as pessoas iam fazer oferendas onde o indivíduo estava enterrado. Este contato geraria miasma. A divindade em si, ela não gera miasma e não precisa ser temida. Ela deve ser respeitada, como toda divindade. Mas o miasma, neste contexto, ele tem mais a ver com o corpo, com a sepultura. Um acontecimento histórico, mais ou menos em 427 a.C. da era cristã, diz que os atenienses estavam sendo assolados por uma praga. E uma das maneiras para se purificar do miasma que causou essa praga foi de remover da ilha de Delos todas as sepulturas, desde onde podiam ser vistas do templo de Apolo, em Delos, na ilha de Delos. Por quê? Porque o miasma ele estava vinculado com o corpo e com a sepultura do morto. A precaução em relação ao miasma no culto aos mortos não impedia os gregos a fazer as oferendas para os seus antepassados. Eles iam lá na sepultura, faziam as oferendas e tudo mais, né? Até porque é ser piedoso também, dentro da tradição helênica, reverenciar os que passaram. Então nós podemos também fazer isso sem grandes medos, por causa do miasma. É só a questão da cautela mesmo. Se você tiver contato com o corpo não, com a sepultura, né? Enfim, vai no cemitério e tudo mais, uma purificação básica depois já resolve. Buenas. Será que nós vivemos o politeísmo helênico pela metade por causa desse medo do mundo quitônico? Possivelmente sim, e eu posso concordar com essa afirmativa de um rapaz recente que lançou um vídeo e um dos argumentos dele era esse. Só que as pessoas, elas têm medo do mundo quitônico, principalmente, creio eu, depois de algumas reflexões, porque a primeira imagem que eles veem de Deus quitônico é Hades. E de fato, Hades ele era pouquíssimo requisitado para muitas coisas. Mesmo quando os gregos tinham interesse em ritos de fertilidade, às vezes ele até aparecia, mas quem dominava o contexto era Deméter ou Perséfone. Quando, por exemplo, em contextos de catadesmos, que são maldições endereçadas aos deuses quitônicos, Hades também não é o mais requisitado, não. É novamente Deméter, Perséfone, e aí vem Hécate e Hermes. Hades, de novo, ele é colocado em 10º plano. Talvez porque, acho que não é nem questão só do medo, porque senão teria medo de outras divindades quitônicas, mas porque é possível que houvesse um consenso tão forte de que Hades ele não tem interesse absoluto, nenhum interesse no que se passa aqui na vida da superfície. Dele é o reino dos mortos. Então, depois que nós morrermos, aí seremos assunto de Hades. Mas enquanto isso não acontece, ele pouco tem a ver com o que acontece aqui.
Então, para essa vivência do mundo quitônico, para nós termos essa vivência completa do mundo quitônico, nós temos deuses que trabalham que funcionam, têm essas funções mediadoras que seriam Deméter, Perséfone, o próprio Dioniso, Hermes também, e a própria Hécate. E através deles nós vemos que os gregos vivenciavam as ambiguidades do mundo quitônico, tanto em relação ao mundo quitônico convocado a ajudar nos processos de fertilidade da terra e dos seres humanos, quanto quando precisava de uma mediação com os mortos. E Hades não era convocado para isso, ele não era convidado para isso. Já às vezes ele figura sim em contextos funerários, mas fora isso, há pouquíssimos registros de participação dele na vida dos gregos antigos, na vida religiosa dos gregos antigos. Então, para concluir, Deméter, Dioniso, Perséfone, Hécate e Hermes seriam os deuses com os quais nós podemos ter uma vivência desses domínios quitônicos em sua ambiguidade, enquanto o solo, né, quiton, solo, terra, enquanto fonte de prosperidade, a terra que nós pisamos, e também como abrigo dos mortos, e suas reflexões acerca do que acontece depois. Hades não era mais cotado, né, como já falei sobre isso, mas tem gente que quer incluir ele na sua devoção pessoal. Bem, fica a sugestão, então, né, de então lá na Lua Negra, junto com Hécate e ao culto aos mortos, a reverência aos mortos que já existe no calendário helênico mensal, incluir Hades lá. Agora, não, mas eu quero cultuar todo dia. Bem, não recomendo, não indico, e dificilmente algum outro helenista vai fazer uma recomendação dessa também. Mas não é uma proibição. Quer tentar? Faz. Mas nós temos outros deuses e outros meios para vivenciar a pluralidade de significados que o mundo quitônico pode nos trazer também.